Bom, irmãos, nós estamos ministrando sobre prosperidade na perspectiva de Deus. Quem estava aqui no domingo passado, nós vamos dar continuidade, e eu concluí no domingo passado falando sobre o rei Uzias. Eu vou ler aqui rapidamente, eu preciso ser mais rápido que ligeiro, então você vai prestando atenção. O que der para acompanhar, abrir na Bíblia, vai abrindo. Se não, vai ficar tudo registrado no YouTube, e aí você depois revisa, que eu aconselho que você faça. Nós queremos realmente trazer uma visão, uma perspectiva bíblica sobre a questão da prosperidade. Amém? Então, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 5, diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, está falando de Uzias. Uzias propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? E aí, como nós já explicamos, prosperar aqui, prosperidade, no Velho Testamento, no Novo Testamento, tem a ideia de uma jornada bem-sucedida. Não trata especificamente ou exclusivamente apenas da questão financeira, mas também não exclui a questão financeira. Está comigo? Porque às vezes tem aquelas pessoas que, quando falam de prosperidade, e como o Cacá falou aqui do domingo passado, domingo retrasado, quando ele ministrou, quando se fala sobre prosperidade, facilmente nossas mentes se inclinam para pensar sobre a questão financeira, não é? Mas também há aqueles que, quando falamos da prosperidade, aí eles já se fecham em relação à questão financeira, e aí eles até aceitam esse aspecto da prosperidade de uma forma ampla, que abrange todas as áreas da nossa vida, mas quanto às finanças, eles têm uma certa resistência. Mas o fato é que a prosperidade nem exclui, nem inclui a parte financeira, faz parte. A parte financeira, né, a área financeira faz parte da prosperidade. Não é só finanças, mas faz parte. E é curioso porque esse jovem rei, a Bíblia diz que ele se propôs a buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias, né, que era sábio nas visões de Deus. E aí ele diz: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós podemos ver que Deus não tem nada contra a prosperidade, é o contrário disso. Nós estávamos abordando isso exatamente no domingo passado, e dando exemplo de homens que Deus fez prosperar, tanto no Velho Testamento, né, como no Novo Testamento. Eu diria que a gente até consegue ver isso de uma forma mais explícita, mais clara, no Velho Testamento do que no Novo, assim, de uma figura, de uma pessoa que Deus fez prosperar. Mas se nós tivermos um olhar mais atento e cuidadoso sobre o texto do Novo Testamento, nós também vamos perceber, né, que Deus fez pessoas prosperar, ou que Ele não tinha nada contra a prosperidade, contra aqueles que tinham dinheiro, né? Amém? O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Jesus foi próspero. Enquanto homem aqui na terra, Jesus desfrutou de prosperidade. Amém? Então Deus não é contra a prosperidade. Eu encerrei praticamente domingo passado pela manhã falando sobre isso. Deus não é contra a prosperidade de seus filhos, contra a prosperidade de seus filhos, mas Ele é contra toda forma de mesquinhez, né? Deus não tem nenhum problema que você prospere, mas Deus tem bastante problema no fato de você reter, né, com essa visão só para você, né? Você não tem um coração disposto a dar. Se você não tiver esse coração disposto a dar, Deus não está agradado. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19, é um texto bem conhecido, e ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está falando, e Ele diz: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas Kenneth Hagin, falando sobre esse texto, é bem interessante e impactante, porque ele diz assim:
É claro, fica evidente, né, que Deus não tem nenhum problema com prosperidade. Deus deseja, né, Ele está dizendo, olha, se vocês quiserem, se vocês desejarem, né, se vocês quiserem mesmo, eu posso fazê-los comer o melhor desta terra. Amém, irmãos? Então Deus não tem nenhum problema de você experimentar das coisas boas da vida, de você ter uma vida próspera. Mas Deus não quer, e aí é algo curioso, e eu preciso que você preste atenção nisso, Deus não quer que nós só coloquemos nossa atenção, né, que nós priorizemos o prosperar, como se fosse a coisa mais importante para Deus, fosse que nós prosperemos, para que então nos realizemos, nos vejamos como, né, pessoas bem-sucedidas, ricas ou coisa dessa natureza. Enfim, prosperidade é um assunto do qual nós precisamos nos inteirar, conhecer e desenvolver uma vida equilibrada. Deus disse, se você quiser, você pode comer do melhor da terra. Se você não quiser, Deus também não vai ter problema nenhum com isso, Ele vai te respeitar. Amém? Mas Deus não quer, irmãos, que nós coloquemos isso como uma prioridade, que nós vivamos, busquemos a Deus e tudo o que fazemos pensando em apenas comer o melhor desta terra, desfrutar do melhor desta terra. Isso pode nos levar àquela condição de mesquinhez, que tudo que fazemos buscando alcançar benefício. Amém? Deus não tem problema com você ser abençoado, pelo contrário, Deus te constituiu uma bênção. Amém? Nós temos também o exemplo de Moisés no Velho Testamento, né? Deus o fez prosperar, e Moisés, ele foi próspero, mas da forma ampla, da forma mais abrangente que nós podemos compreender. E Moisés teve um posicionamento bem interessante, porque ele não se deixou levar pelas riquezas, as quais ele foi exposto e que ele desfrutou. É o contrário disso. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 24, se você tiver como abrir e acompanhar, vai ser ótimo, se não, é só escutar. Diz assim, Hebreus 11, a partir do versículo 24, tá? Ele diz, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí alguém vai dizer, mas está falando prazeres do pecado. É verdade, mas nós entendemos que é bem mais abrangente do que isso, né? O versículo 26 diz, porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Uau! Amém? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, o versículo 26 diz que Moisés considerou o opróbio de Cristo, ou seja, a condição de viver uma vida buscando a Cristo, procurando agradar a Cristo, né? No caso dele era buscando mesmo, ele buscava aquela condição de salvação em Deus, né? Então, ele diz aqui, considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou seja, ele contemplava um galardão espiritual que era maior do que qualquer galardão natural. Então, mesmo que para buscar a Cristo, ou buscar a salvação, ou buscar agradar a Deus, ele tivesse que abrir mão das riquezas naturais, não que sejam elas em si pecado, amém? Mas ele considerou mais importante para ele buscar a salvação, agradar a Deus, do que desfrutar das riquezas. Aí eu lhe pergunto, essa atitude, ela agradou a Deus? Amém? Então, para a nossa meditação, amém? Glória a Deus. O problema com relação à questão da prosperidade, e eu não estou dizendo que há problema em prosperar,
mas o que eu estou enfatizando aqui, o problema para alguns em relação à questão da prosperidade, é porque as pessoas acabam se aplicando, se demonstrando por suas ações, pela forma como falam, né, mais interessados nos bens naturais do que nos bens espirituais. As pessoas acabam até se utilizando do que é bíblico, do que é da Bíblia, do que é de Deus, mas o que de fato os move é o desejo pela riqueza, pela prosperidade, aí sim, no âmbito apenas natural. Então, esse é um problema. Está comigo, irmãos? Nos aplicarmos a buscarmos a Deus ou as coisas da palavra apenas visando, né, o dinheiro, e não servir ao Senhor. Às vezes algumas pessoas até podem usar isso como um pano de fundo. Não, porque se o Senhor me fizer prosperar, aí eu vou abençoar a sua obra, não é? Ok, é o que se espera de alguém como um cristão que prospera, é que abençoe a sua obra. Mas nós não devemos buscar prosperar apenas na área financeira, é o contrário, nós devemos buscar servir a Deus, servir de todo o coração, servir com tudo que nós temos, e Deus, no seu plano eterno, Ele pode sim levar a qualquer um de nós a desfrutar de uma prosperidade maior do que a que conseguíssemos ou conquistássemos com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Está comigo? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ele está falando de pessoas que colocam como prioridade, que colocam em primeiro lugar a prosperidade financeira em relação ao conceito bíblico de prosperidade, que é muito mais amplo e não se restringe apenas a dinheiro. Amém? Ele diz, os que querem ficar ricos, aí ele está falando de questões naturais mesmo, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam tais pessoas na ruína e na perdição. Porque quando alguém foca apenas nessa área, e ela pode começar a obter, e no caso dela começar a obter resultados, ela pode ficar fascinada e só viver em função daquilo. Aí deixa de congregar, aí deixa de ler a Bíblia como deveria ler, deixa de meditar na palavra, deixa de orar. Irmão, alguém que prospera financeiramente e ainda que faça vultuosas contribuições com a obra, mas não desenvolve o aspecto espiritual da sua vida, não agrada a Deus. Ainda que o seu dinheiro possa estar servindo à obra, mas aquele indivíduo em si não está agradando a Deus. E eu penso, irmãos, que Deus não se agrada disso. Está comigo? Uma perspectiva bíblica, né? A prosperidade na perspectiva de Deus nos leva a entender que Deus quer que você seja pleno espiritualmente, maduro espiritualmente e até por conta disso prospere financeiramente e invista no seu reino. Aí Deus está plenamente satisfeito conosco. Amém, irmãos? Então, um dos requisitos para sermos prósperos, e aí inclusive financeiro, no sentido mais amplo, mas inclusive financeiro, amém? É colocarmos os bens terrenos, naturais, em segundo plano. A verdadeira prosperidade, segundo Deus, deve nos levar os cristãos, não cristões, cristãos, amém? A colocar os bens materiais em segundo plano e não em primeiro plano. Amém? Você é espiritual? A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que estão em espírito devem também viver em espírito. Amém? Se somos espirituais, o que deve ter
prioridade na nossa vida, primazia na nossa vida, o que deve estar em primeiro plano na nossa vida, são as questões espirituais, e não as naturais, e não as materiais. Então, a primeira coisa que devemos procurar desenvolver na nossa vida para termos uma vida próspera, inclusive financeira, é colocar os bens naturais em segundo plano. Existem pessoas hoje dentro das nossas igrejas que estão insatisfeitas, tristes mesmo, porque elas não têm um celular da moda, um celular de 9 mil, 11 mil, 12 mil reais, embora ela tenha um celular, né? Elas estão insatisfeitas porque elas não trocam de carro todo ano, embora tenham um carro, mas estão insatisfeitas com o carro que tem, porque elas não têm a condição de trocar com a regularidade maior do que ela desejava. É bom trocar de carro todo ano? Eu não tenho dúvida disso, mas se o seu carro ainda está lhe servindo, você não deveria deixar isso lhe entristecer. Isso é uma evidência de que nós colocamos as coisas materiais, muitas vezes, em primeiro plano. Chega a nos afetar na nossa vida espiritual. Nos leva até questionar o porquê das coisas diante de Deus. Está comigo? Então, um princípio para nós prosperarmos, que nós não podemos esquecer, é que os bens materiais, eles devem estar em segundo plano. E os bens espirituais, eles devem estar em primeiro plano. E por causa disso, o Senhor nos levará a prosperar. Amém, irmãos? Aí sim, a prosperidade de uma forma mais ampla. Amém? Mas, como eu já falei, incluindo, inclusive, finanças. Você deve amar mais os assuntos do céu do que os assuntos da terra. Você deve amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Amém, irmãos? Aleluia. No livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3, e é um texto bem conhecido, né? Se a gente volta aqui um pouquinho para o versículo 1, você vai lembrar que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, né, com este século, em algumas versões diz com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou falando rápido, né? É porque o texto que eu quero ler realmente é a partir do versículo 3. Aí a partir do versículo 3 vai dizer assim, ó: porque pela graça que me foi dada, é o apóstolo Paulo falando, ele diz: diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, diga, diferentes dons. Aí ele diz, segundo a graça que nos foi dada, ele diz que somos muitos, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Agora ele também fala, né, que nós somos diferentes e nós temos dons diferentes, né, em outras palavras. Ele diz aqui no versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai falar aqui, ó: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você recebeu o dom da profecia, profetize segundo a proporção da fé. Aí ele diz no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O foco de quem recebe um dom de Deus é priorizar aquele dom, né? Mas você vai ser surpreendido aqui. Aí ele diz, se é profecia, segundo a proporção da fé. Ele diz, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que exorta, o que anima, né? Tem pessoas que Deus levanta para animar outros. E ele diz, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, ele diz, com liberalidade. A Bíblia diz, irmãos, que tem um dom para profetizar, tem um dom para o ministério, tem o dom para o ensino, o dom para servir, um dom para o ensino. Ele diz que tem um dom, amém?
para animar outras pessoas, e ele diz que existe um dom de contribuir. E eu acho curioso, porque ele não diz que é um dom para acumular. Não é um dom para acumular. Não é um dom para, atrair, bens e acumular bens. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Porque eu entendo que quem recebe o dom para contribuir, ele vai ser levado de uma forma sobrenatural a alcançar, amém? Uma proporção maior do que a maioria de bens naturais, de dinheiro e tudo mais. Mas o dom não é de acumular, o dom é de contribuir. Agora, para que ele contribui, como ele diz, o que contribui com liberalidade, não é com mesquinhez não, é com liberalidade, essa pessoa certamente recebe uma habilidade, dentro desse dom, dessa graça que Deus concede a essa pessoa, de atrair negócios, ser bem-sucedido, acumular bens, finanças, mas ele não alcança tudo isso apenas para armazenar em um depósito, em um celeiro ou em uma conta bancária. Ele tem a disposição, a liberalidade de contribuir, de dar daquilo que recebe. O que recebe a palavra de Deus deve dar a palavra de Deus. O que recebe uma perspectiva de servir, deve servir as pessoas. O que recebe o dom para ensinar, não pode reter o conhecimento, ele tem que distribuir o ensino, por assim dizer. E o que recebe os bens naturais, deve ter a disposição de distribuir esses mesmos bens. Amém, irmãos? Então Deus não tem problema com a prosperidade, Deus tem problema com toda forma de mesquinhez. Amém? Aleluia. Só uma curiosidade, essa palavra dom aqui, onde é que ela aparece? Qual é o versículo? É o versículo 6, é isso? Dons, carisma no grego, no original, favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, ou seja, é algo que Deus concede, dom da graça divina, dom da fé, conhecimento, santidade, aí ele vai dar exemplos, Veja que é um dom que é algo que Deus dá para a pessoa, não porque a pessoa merece, porque Deus na sua presciência, na sua sabedoria, amém? Tem outra expressão que eu estou esquecendo agora, como é que chama? Na sua soberania, ele escolhe a quem ele dá o dom de ensino. Todo mundo tem o dom de ensino? Não. Mas para quem Deus deu o dom de ensino, o que é que Deus espera que essa pessoa faça? Ele esmere-se para que ele possa ensinar e ministrar e transferir a outros. Então, da mesma forma, esse dom de contribuir é algo que Deus escolhe alguém e ele dá mesmo. Quem é essa pessoa? Eu não sei. Eu só sei que Deus conhece os corações. Se Ele vê em você esse coração disponível para dar, você é um alvo de Deus para receber o dom de prosperar, de obter grandes resultados, porque Ele sabe que você vai ser liberal. Amém? 2 Coríntios 9, 15, não precisa abrir, é um versículo bem pequenininho. 2 Coríntios 9, 15 diz assim: a graça é graças a Deus pelo seu dom inefável. Inefável. Amém? Isso é o apóstolo Paulo fazendo menção, dando graças a Deus, por Deus ter esse coração doador, abençoador. Amém, irmãos? Ele diz graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 35, 27, diz assim, Salmo 35, 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra, que tem satisfação na prosperidade do seu servo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão.
cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. Então imagina Deus dotar alguém com um dom, ou Deus presentear alguém com o dom de contribuir com liberalidade, e essa pessoa não contribuir, só retém, acumula. Ele vai satisfazer a Deus? Essa pessoa pode cantar de júbilo e se alegrar com prazer na retidão de Deus? Você entende o que eu estou falando? Ela pode até ter algum prazer, ela pode até ter alguma alegria, mas ela não vai estar acertando o alvo, o propósito de Deus. Mas o fato é que esse texto vai mostrar que aqueles que andam em retidão, que se alegram na retidão, que desejam e buscam fazer a vontade de Deus se cumprir nas suas vidas, a Bíblia diz que eles devem cantar de júbilo e eles devem glorificar ao Senhor, que se compraz, que se alegra, que tem prazer, que tem satisfação na prosperidade dos seus servos. Então, quando nós colocamos em primeiro lugar as coisas espirituais e as buscamos de todo o coração, amém? Para satisfazer ao Senhor, para agradar a Deus, o Senhor vai nos levar a prosperar, porque Deus, Ele ama, Ele se alegra, Ele tem prazer na prosperidade daqueles que o servem com retidão, amém, irmãos? Então, há uma pergunta aqui, ou duas perguntas muito importantes, eu queria que você me prestasse atenção nelas. A primeira pergunta é: Deus é glorificado quando você passa por dificuldades ou necessidades? Você, diante de dificuldades, pressões, você acha que Deus está lá no céu, satisfeito, alegre? Oh, que maravilha, o meu servo está passando dificuldades. Como me alegro ver os meus filhos sob pressão, limitados. Você acha que Deus se alegra com isso? Então vem a segunda pergunta. Você acha que Deus é engrandecido, Ele é louvado, ou Ele se alegra quando Ele vê os seus filhos gozando dos bens, gozando das bênçãos, desfrutando de prosperidade em todos os aspectos da sua vida? Ainda que diante de dificuldades, mas vencendo-as e superando todas elas, eu lhe pergunto, você acha que Deus é glorificado nisso? Deus se satisfaz com alguém que supera as suas dificuldades, porque vive uma vida de prosperidade? Aleluia! Então deve haver um equilíbrio e bom senso em nossas vidas quanto às questões materiais. Amém? Porque Deus não vai estar alegre com alguém que deixa o mais importante, as primeiras coisas, que são as coisas do reino, as coisas do Espírito, deixam em segundo plano e começam a viver em função das coisas naturais e materiais. Está comigo? Então Deus, irmãos, Ele não se satisfaz com alguém que vive, né, em função das coisas naturais. Então é curioso, porque Deus não se alegra em ver um filho em necessidade, passando por dificuldade, debaixo de pressão. Mas Deus também não se alegra em ver um filho seu que tem alcançado os bens materiais, esquecendo e deixando as coisas primeiras, as coisas espirituais, as coisas mais importantes em segundo plano, e vivendo uma vida de esbanjar, de desfrutar do melhor, de comer o melhor. Está comigo? Deus não tem nenhum problema de que comamos o melhor da terra, mas Deus não tem satisfação em alguém que só vive em função de comer o melhor da terra. Você compreende a necessidade de termos equilíbrio? Então, quando eu disse, atentamos, né, para o Novo Testamento, eu disse assim, no Velho Testamento você vai ver pessoas, claramente, que Deus abençoou e fez prosperar. No Novo Testamento, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, mas uma leitura mais cuidadosa, você vai ver que realmente tem. E nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus, desde o seu nascimento, até o seu último dia de fôlego, né, antes de subir a cruz, no meio do seu lugar, ele gozando das coisas boas da vida.
aqueles guardas romanos, eles disputaram as vestes de Jesus. Por quê? Porque eram finas, era roupa boa, roupa de gente que tinha prosperidade. Está comigo? Então Jesus, ele gozava de prosperidade, mas do modo bíblico, do modo que é agradável a Deus. Você não vê, irmãos, Jesus na sua vida colocando as coisas materiais em primeiro plano. Aí você pode dizer, alguém poderia dizer, mas pastor, aí também é covardia, o senhor está usando Jesus como exemplo, mas ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso padrão. Nós devemos viver tal como Jesus viveu, e não como qualquer outro tenha vivido. Ele é o nosso padrão, acima de Abraão, acima de Moisés, acima de Salomão, acima de Davi. Todos eles são exemplos e nós aprendemos com eles. Mas nenhum pode tomar o lugar de Jesus como exemplo para nós. E você não vê Jesus colocando as coisas materiais em primeiro plano. Concorda comigo? Mas ao mesmo tempo, você não vê Jesus impedido de fluir com aquilo que ele tinha como visão e plano de vida por causa de necessidade. Das formas mais sobrenaturais, Deus provia para ele os recursos que ele necessitava. Está comigo? Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, Jesus, ele vivia uma vida próspera em todos os aspectos. Era tão desapegado que ele nem cuidava do dinheiro que ele recebia. Ele levantou um tesoureiro. O tesoureiro desviava. Irmão, eu creio que Jesus sabia, mas Jesus nem se preocupava com isso. Porque ele não estava apegado às coisas materiais. Eu não estou dizendo com isso que se você tem alguém que está tirando o que é seu, você deve ficar passivo. Não estou dizendo isso não. Amém? Mas olha só, Jesus, irmãos, ele tanto sabia conviver e lidar com os pobres e necessitados e os ajudava, como ele sabia interagir e estar com os ricos, com os nobres, fossem eles justos ou não. Jesus não tinha nenhum problema. Ele tanto sentava com os pobres como ele sentava com os ricos. E nós temos um exemplo bíblico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, o exemplo de Zaqueu. Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus, o tempo voa, é impressionante. Lucas 19, versículo 1 diz assim, ó: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, diga rico. Jesus não tinha problema com os ricos. Nem os rejeitava. Amém, irmãos? Ele não os evitava, pelo contrário. Ele até provocava uma aproximação. Olha o que é que vai dizer aí o versículo 3. O 2 termina enfatizando que Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e rico. O versículo 3 diz, procurava ver quem era Jesus. Esse homem, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, é assim que fala? Sicômoro ou sicomoro? Sicômoro. Aí ele diz, a fim de vê-lo, era uma planta, uma árvore lá, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Jesus viu o homem na árvore lá, e Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Por quê? Porque ele era um publicano, ele era um pecador e ele era rico. Mas Jesus disse, eu vou para a sua casa hoje, vou estar com você na sua casa. E mesmo o povo murmurando, Zaqueu diz o seguinte, ó, todos os que viram isto murmuravam, aí dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse,
hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Uau! É curioso, o versículo 9, Jesus disse, depois que o homem, Zaqueu, o homem rico, o pecador, o publicano, ele disse, Senhor, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém alguma coisa, eu vou dar o equivalente a 4 vezes mais o que eu causei de prejuízo àquelas pessoas. Jesus, irmão, se levanta e diz assim, ó, chegou salvação nessa casa hoje. Porque quando alguém é salvo, a mesquinhez vai embora. Amém? Antes ele acumulava, ele até roubava, ele tirava das pessoas de forma injusta. Mas depois que ele conheceu a Cristo, ele disse, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, ele estava dizendo, qualquer um que chegar a mim dizendo assim, ó, você me deu um prejuízo de tanto, ele disse, eu vou dar 4 vezes mais, eu vou restituir tudo. Ele deixou de colocar as coisas materiais em primeiro plano, porque ele conheceu a Cristo. Quantos conheceram a Cristo? Aleluia. E é nesse contexto que vem então o versículo 10, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Aleluia. Então Deus não tem problema com quem tem dinheiro, mesmo que sejam pecadores. Mas Deus tem problema com a mesquinhez. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Estou olhando aqui para o tempo e estou calculando. O que é que eu faço da minha vida, hein? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Mas antes de ler, enquanto você vai abrindo, Mateus 6, 31, nós podemos lembrar que o primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento. Uma festa. E ele transformou água em vinho. E não foi um copinho não que ele transformou. Foram grandes jarras cheias de água que ele transformou em vinho. E lá constataram que o vinho era melhor do que o primeiro. Tinha que ser, né? Um vinho produzido por um milagre. Amém? Então Jesus não tinha problema, irmãos. Ele sentava com os pobres, sentava com os ricos, fossem eles justos, fossem judeus, fossem gentios. Amém? Jesus procurava ajudar os pobres com o que ele tinha, com o que ele podia fazer. Mas até os ricos que se aproximavam dele tinham uma transformação. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos? Isso é Jesus falando. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, aleluia, vos serão acrescentadas. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, não pense no amanhã, viva o hoje, crendo que Deus é poderoso para suprir cada uma de suas necessidades. Não se preocupe com o que vocês haverão de comer, beber ou vestir, não se preocupe com isso, porque os gentios têm essas preocupações. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mas vocês que me seguem, meus discípulos, não devem colocar atenção nestas coisas, nem se preocupar em relação a elas. Ele disse, buscai em primeiro lugar o meu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aonde deve estar a nossa prioridade? Em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, irmãos? Deus não tem problema com a prosperidade, Deus financeira, inclusive. Deus não tem problema que você ganhe muito, que você conquiste muitas coisas, mas as coisas não podem tomar o lugar do reino de Deus na sua vida. As coisas deste mundo não devem tomar o lugar das primeiras coisas na vida de um cristão, que é buscar a Deus e agradá-lo. Amém, irmãos? Lucas 6,38, Jesus ainda falando, ele disse, dai e dar-se-vos-á,
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluia! Dai e dar-se-vos-á. Não se preocupe com o que vocês têm que comer, beber ou vestir. Dai e ser-vos-á dado. Aleluia! Amém? Oh, glória a Deus! Irmãos, eu vou fazer uso de uma fala do irmão Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, diante de textos como esse, ele disse assim, ele faz uma pergunta, ele diz: isso por acaso soa como se Deus quisesse limitar o quanto podemos ter? Estes textos que nós lemos até aqui, por acaso nos leva a compreender que Deus queira, de alguma maneira, limitar o quanto podemos ter? Aí ele mesmo responde, ele diz: absolutamente não. Deus não quer limitar o quanto você tem. Deus não quer impedir que você cresça, que você avance, que você prospere. Deus não tem nenhum problema com isso. Amém, irmãos? Aleluia. Mas Deus não quer que você coloque estas coisas em primeiro lugar. Não é para estar preocupado com elas, vivendo em função delas, buscando elas. O que você deve buscar é o seu reino e a sua justiça. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo novamente falando, e ele vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Paulo falou: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas até citam esse texto: não, Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, mas esquece que é em Cristo Jesus. Amém? Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo. Filipenses vai falar que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Irmão, tem mais. O apóstolo Paulo vai deixar claro no versículo 20, que Deus é glorificado quando você, pela fé em Cristo, ou numa vida de fé, recebe resultados. Você prospera, você avança, você faz conquistas. Porque ele diz, versículo 20, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seja Deus glorificado. Por quê? Porque Ele supre as nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. Em Cristo. Diga: em Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Paulo está dizendo: Deus supra cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, segundo suas riquezas em glória. Irmãos, nós já sabemos, nós não temos dúvidas de que Deus, Ele não tem necessidades. Ele é rico. Ele não tem necessidade de nada. Ele é Deus. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fosse. As suas fontes são inesgotáveis. Não há como pensar em Deus como um Deus pobre. Deus não é pobre. Deus não sabe o que é escassez, o que é falta. Porque Ele é autossuficiente. Deus é rico. Amém? Não podemos ter essa dúvida. Deus é autossuficiente. Deus é próspero. Deus, na sua essência, na sua natureza, é próspero. Amém, irmãos? E nós nascemos dele. Aleluia. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 em diante. São textos que nós conhecemos. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Diga superabundeis em toda boa obra. Toda boa obra inclui um coração disposto a dar, a repartir, a servir. Não é algo que não aponta para alguém que só pensa em si mesmo. Amém, irmãos? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez. Isso é prosperidade. Ter sempre em tudo ampla suficiência e superabundante. Isso é prosperidade. E a Bíblia está dizendo que Deus pode nos fazer desfrutar de uma vida próspera, ao ponto de termos sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundante. Aleluia! Então nós devemos confiar em Deus. E por isso nós não colocamos as coisas em primeiro lugar. Ele tem a primazia, Ele tem o primeiro lugar. Amém, irmãos? Aí no versículo 9, ainda falando de Deus, diz assim, ó, e de como deve ser também a nossa vida, ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia, e está falando de Deus mesmo, né? Aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá a quem dá. Agora, olha como é curioso, Deus dá a quem dá. Deus dá semente ao que planta a semente. Deus dá àquele que dá. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento ao que dá, aleluia, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E aí o versículo 11 começa dizendo, enriquecendo-vos. Enriquecendo-vos. Alô, onde é que você está? Aleluia. Deus, Ele nos faz enriquecer. Aleluia. Mas veja, o princípio é, Ele dá ao que dá. Ele dá ao que planta. Se nós não damos, não receberemos. Se nós não plantamos, não colheremos. Mas Ele dá ao que dá. Ele dá ao que planta. E o versículo 10, eu vou ler novamente, ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, Deus suprirá a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Ele suprirá e aumentará a vossa sementeira. A sementeira é o depósito, é o lugar onde você guarda a semente. É a sua conta do banco, é a sua bolsa, a sua carteira. Amém? É aquilo que é o seu trabalho, é o que te dá renda, é o que te faz obter resultados, é a tua sementeira. Ele diz, ele aumentará, ele também te suprirá e aumentará a sua sementeira. Aí ele continua e ele diz, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Diga, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quais são os frutos da sua justiça? Porque a sementeira é o lugar onde você guarda aquilo que você recebe. Mas o fruto da vossa justiça é a sua atitude de dar, de distribuir, de fazer justiça, de dar ao pobre, de dar ao necessitado, de devolver ao Senhor aquilo que lhe é justo, como dízimos, como ofertas, de dar do seu tempo para servir a Deus. Porque Deus te dá força para adquirir riqueza, ou seja, Ele te dá força para trabalhar e adquirir riqueza, mas a força que Ele te dá também deve ser empregada para servi-lo. Amém? Versículo 11, ele diz, enriquecendo-vos, em quê? Em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, a nossa generosidade faz com que, por meio de nós, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. A nossa generosidade é uma expressão de graças a Deus.
de rendição de graça, de reconhecimento que o que somos e o que temos é por causa dele. E aí nós somos gratos a ele. E uma das formas de manifestarmos essa gratidão a Deus, esse reconhecimento a ele, como é? Generosidade. Generosidade em dar, em repartir, não só dinheiro, não só bens materiais, mas também o seu tempo, a sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Então o povo de Deus deve ser abençoado, o povo de Deus deve prosperar, é vontade de Deus. Melhor dizendo, o povo de Deus não só deve ser abençoado, de fato, considerando o que a Bíblia nos revela, o povo de Deus é abençoado. E o povo de Deus é próspero. Agora, talvez nós não estejamos desfrutando de uma forma plena, constante em nossa vida, porque nos tem faltado os valores, né? No nosso coração, ou pelo menos na nossa mente. Porque talvez até conheçamos, mas não temos tido a vida prática, as ações, as evidências na nossa vida. Está comigo? Então o povo de Deus é abençoado e é próspero. E por isso, o povo de Deus deve ser abençoado e deve prosperar. Deus não tem nenhum problema com a sua prosperidade. Pelo contrário, Deus quer que você prospere. Ele mesmo quer enriquecê-lo. Amém? Kenneth Hagin, mais uma vez, falando sobre essa questão, ele diz assim, ó: como cristãos devemos esperar que sejamos abençoados e prosperemos, se buscarmos tal bênção como meio de auxiliarmos e cumprirmos a vontade e o propósito de Deus. Palavras de Kenneth Hagin. Ele disse, como cristãos, devemos esperar que sejamos abençoados e que prosperemos, se buscarmos tal bênção, a bênção da prosperidade, como meio de auxiliarmos e cumprirmos a vontade de Deus e o seu propósito. E aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus e o seu propósito? Irmãos, alguém pode dizer assim, vixe pastor, são tantas coisas, mas nós vamos encontrar nas Escrituras expressões que definem claramente qual é o propósito de Deus para nós como cristãos, como igreja. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele dizia a respeito de si mesmo, ele dizia, eu sou a luz deste mundo. Mas antes dele ser assunto, bem próximo dele ser assunto ao céu, ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Amém? Aleluia. O que é que realmente Deus deseja? Qual é o seu propósito em relação a nós? Deus não nos tirou deste mundo, irmãos, e Ele nos manteve nesse mundo com um propósito. E o propósito, eu poderia dizer, aí entra em missões agora, né? É que é a grande comissão, que é alcançar o mundo, alcançar os perdidos, alcançar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Ele quer que a sua igreja ilumine aqueles que estão em trevas. É a grande missão do cristão, da igreja. É a sua grande missão. O que Deus mais espera de você é uma vida que contribua com o que você é e com o que você tem, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, se nós buscarmos essa bênção, a prosperidade, com o intuito, com o desejo de auxiliarmos, ajudarmos, não só a nós, como a outros, a cumprir esta missão, irmãos, Deus nos fará prosperar. Amém? Lucas 19:10, não precisa abrir, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, falando a respeito dele mesmo, né? Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Quantos aqui são filhos de Deus? Qual deve ser a nossa prioridade? Buscar e salvar os que estão perdidos. É a prioridade. Irmão, um cristão que ele não tem isso em mente, que ele não tem isso em primeiro plano na sua vida, ele pode até, irmãos, buscar muitas coisas em Deus, e ele pode até fazer algumas conquistas, mas ele não vai estar acertando o centro do alvo do plano de Deus para a vida de todo cristão. Porque o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar
o que estava perdido. Amém, irmãos? Aleluia. Você estava perdido, mas você foi alcançado. Alguém investiu de alguma forma para você ser alcançado. Tempo, né? Oração, talvez até dinheiro. Amém? Então o Senhor comissionou a todos nós, a todos os que creem na salvação que há em Cristo. Amém, irmãos? Para cumprirmos esta missão. Marcos 16,15 diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Parece claro, né? O que é que nós devemos fazer? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Agora, vocês que são de missões, cuidado, viu? Porque quando a gente fala sobre isso, aí vocês só pensam em missões, naquele sentido de sair, de ir para longe. Ei, isso se cumpre aqui. Isso se cumpre no nosso dia a dia. Isso se cumpre no nosso agora. Não é algo que nós faremos longe, distante, não. Isso se cumpre aqui, no seu dia a dia, no seu contexto de família, no seu contexto de trabalho, no seu contexto de escola, de faculdade, enfim. Aleluia. Porque assim como alguém que foca só nos bens materiais, né, e ele coloca as coisas espirituais em segundo plano, ele não acerta o alvo e ele não agrada a Deus, da mesma forma alguém que pensa em missões só como alguém que é enviado, vai para um outro lugar, uma outra nação, sei lá, fazer evangelismo ou qualquer obra que alcance as pessoas lá distante, também não agrada a Deus, porque o Senhor não tem essa visão de lhe vê-lo parado aqui, para em algum tempo fazer algo ali. Deus vai enviar você para fazer algo ali, se você não estiver parado aqui. Se Deus vê em você os sinais e as evidências de alguém que Ele pode enviar para longe, porque você tem feito perto. Mesmo com as dificuldades que possam ser naturais para quem está atuando, né, no seu próprio ambiente. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, hoje eu tive a curiosidade, eu procurei, fui lá no Google, né? Procurei a população hoje, no mundo. Aí diz que é 7.888.000.000 de pessoas, ou seja, praticamente, isso é 2021, nós estamos em 2023, e todo dia nasce gente, né? Também morre, mas acredito que deve nascer mais gente hoje do que morrer, até pelo número da população. Então nós já devemos ter superado 8 bilhões de pessoas no mundo. Irmãos, a igreja tem uma grande obra para realizar. E essas pessoas estão bem aí, ó, nessa rua aqui. Amém? Aleluia. Então, por que que Deus nos manteve na terra? Para alcançar o perdido. Porque Deus quer que você prospere? Para que você coma o melhor da terra, obviamente, não? Para alcançarmos os perdidos. Agora, enquanto alcançamos os perdidos, podemos comer o melhor da terra. Os perdidos em primeira instância, em primeiro lugar, e Deus nos fazendo desfrutar das coisas boas desta vida. Amém, irmãos? Porque digno de salário é o trabalhador. Se você trabalha, você vai receber o seu salário. E, irmãos, foi o Senhor que falou isso. Se você trabalhar para Ele, Ele vai te pagar. Ele vai te dar condições de ter uma vida boa. Amém? Então, ai Jesus, Senhor, misericórdia, tem que encerrar, né? Mas aí a gente pode continuar ministrando outros dias. Quero falar algumas coisas bem rapidinho aqui, ó. Eu vou até ler, que é para não me estender. Deus deseja nos dar recursos. Deus deseja nos dar recursos para alcançarmos os perdidos. Deus deseja nos prosperar para alcançarmos o mundo. Amém? Deus deseja que a sua igreja desfrute da sua bênção e da prosperidade. Amém, irmãos? Para que tenhamos condições de realizar a grande comissão.
Amém? De alcançar a grande obra, que é de lavar o mundo com a palavra da verdade. Amém? Certamente precisamos andar em prosperidade para termos os recursos necessários para alcançar o mundo. Amém? Além de recursos financeiros, o Senhor falou que precisamos de recursos sobrenaturais, como o poder do Espírito Santo. Então, nós não vamos alcançar o mundo só com dinheiro. Amém? Irmãos, tem uma igreja muito rica. Eu não sei se eu devo falar. Aí essa é a hora de você dizer assim, fala. Ou diga. Mas eu vou falar, os Mormons, eles têm um estado todinho nos Estados Unidos que é dos Mormons. Bancos, empresas, tudo são deles. Eles são ricos. Você hoje anda aqui por Fortaleza, é cheio de igreja dos Mormons. São todas iguais, bonitas, todas elas têm um campo de futebol, uma quadra, o jardim é impecável, mas você não vê ninguém lá dentro. Porque não se alcança o mundo só com dinheiro. Nós precisamos do poder do Espírito. Mas também não vamos alcançar o mundo só com o poder do Espírito, porque o que tem de igreja aí, que os irmãos parecem que nem botam o pé no chão, flutua. Mas também as igrejas são minúsculas, estão lá batendo o pé, pulando, é glória, é mistério, e recebe, toma posse, mas as igrejas minúsculas, e não estão alcançando o mundo. Então nós precisamos do equipamento sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo, mas nós também precisamos de recursos financeiros, porque é o que move as coisas nesse mundo. Está comigo, irmãos? Oi, você está aí? Então, eu não estou desprezando o poder do Espírito Santo, pelo contrário, eu estou dizendo que ele é necessário, porque se tivermos muito dinheiro, ainda assim, podemos até ter igrejas espalhadas por todas as nações e ser ineficientes. E ficarmos apenas com o senso de que, olha, nós temos igreja em todos os países do mundo, e sermos ineficientes. Justiça própria. Nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos do dinheiro e nós precisamos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a nossa cidade, como em toda a Judeia, a nossa região, como a Samaria, as regiões próximas e até os confins da terra. É em todo tempo, em todo lugar, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Para sermos testemunhas, aqui, ali e acolá. Ao mesmo tempo. Então, para isso nós precisamos de recursos financeiros e nós precisamos do poder do Espírito Santo. Amém? É uma coisa óbvia. Eu vou ler aqui algo que o irmão Kenneth Hagin disse. Eu fiz questão de anotar muita coisa que o irmão Hagin fala para falar aqui para vocês. Olha o que é que o irmão Hagin diz. Um povo abatido pela pobreza e limitado em sua habilidade de cumprir a grande comissão, sem os meios naturais, terão dificuldades para saírem pelo mundo e também terão dificuldades para enviar alguém. Um povo ou uma igreja, vamos pensar sobre nós aqui, essa igreja, ela não vai alcançar o abatido pela pobreza, nós não vamos alcançar os perdidos se essa igreja estiver abatida pela pobreza, melhor dizendo, né? Se essa igreja está abatida pela pobreza, nós não vamos ter eficiência, eficácia, nós não vamos alcançar os perdidos, nós estaremos fracos em nossas habilidades, por assim dizer. Podemos até ter muitos equipamentos sobrenaturais, mas sem força de ir aonde os perdidos estão. Então, nos tornamos ineficientes. Sem os meios, nós teremos dificuldades, sem os meios naturais, nós teremos dificuldades para sair pelo mundo, amém? Ou mesmo enviar aqueles que possam ir pelo mundo para pregar o Evangelho. Então, se Deus chama a cada cristão para cumprir esta tarefa, deve ser plano e vontade que seu povo prospere e tenha condições financeiras.
Amém, irmãos? Não só para sobreviver. Deus não quer que você tenha condições, não só para sobreviver. Deus quer que você tenha condições para suprir suas próprias necessidades, a necessidade das pessoas mais próximas a você ou das quais você é responsável, como também lhe sobre suficientemente para que você possa investir, para que os que estão perdidos ao seu redor, ou ainda que seja longe, também você possa alcançá-los com a sua prosperidade. Amém, irmãos? E eu vou encerrar com isso. Eu queria ter mais tempo, mas infelizmente nós temos que encerrar. Mas em toda a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, em toda a Bíblia, a obra do Senhor parece ser financiada pelos dízimos do seu povo e por suas ofertas. Você escutou o que eu disse? Amém. Em toda a Bíblia, a obra de Deus é financiada pelo dízimo do seu povo e suas ofertas. Então, se o povo não prospera, não tem o que dar para a obra de Deus. E se a obra de Deus não é financiada pelo seu povo, a obra de Deus se torna ineficiente. Então, irmão, não tenha dúvida, Deus quer que você prospere, mas o seu foco não é só comer o melhor da terra. A prioridade não é só acumular. Amém? Porque essa vida é passageira. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que ela logo se desfaz. E quando nós deixarmos essa vida, nada do que acumularmos aqui levaremos conosco. Então nós devemos ser sábios. E devemos sim buscar a prosperidade, mas colocando ela no seu devido lugar, como algo que vai servir a obra de Deus, vai servir ao Senhor. Amém? E a sua igreja para o cumprimento da sua missão.